Vamos estudar sobre o profeta Obadias. Muitos livros proféticos contêm profecias contra diversas nações, mas o livro de Obadias focaliza exclusivamente a nação de Edom. A breve mensagem de Obadias está centrada no dia do Senhor, que se aproxima, na promessa de que Israel possuirá a terra de Edom. Supostamente, o autor deste livro foi Obadias, mas não se sabe mais nada sobre ele. Seu nome, que significa servo do Senhor, é um nome hebraico comum. Pelo menos outros 12 homens têm este nome no Antigo Testamento. Há debate quanto à época em que Obadias foi escrito, com uma ampla variedade de datas propostas, indo desde o século X até o século V a.C., dependendo de quando aconteceu a invasão de Jerusalém. As duas opiniões mais populares são durante o reinado de Jeorão, rei de Judá, e pouco depois da destruição final de Jerusalém pelos babilônios, em 587 a 586 a.C. A primeira data foi quando os filisteus e árabes saquearam Judá e Edom se revoltou. Parece que eles se aliaram aos invasores. Como o texto não indica explicitamente que os edomitas ajudaram os filisteus e os árabes, a segunda data, na metade do sexto século ou mesmo no quinto século antes de Cristo, se ajusta melhor aos dados bíblicos, inclusive os exilados dispersos de Israel e Jerusalém serão restaurados, ao contrário das datas anteriores à dispersação de Israel por volta de 722 a.C. e Judá 605 a 586 a.C. O ponto de vista pós-exílico também é apoiado pela menção do envolvimento de Edom na queda de Jerusalém. Edom se alegra com a queda de Jerusalém, tal como em outros textos do sexto século a.C., e participa dos despojos, levando a justiça prometida pelo Senhor. Como tu fizeste, assim será feito contigo. Yahvé proferiu juízo contra Edom por causa de sua arrogância, ao confiar em sua proteção geográfica, em seus tratados diplomáticos e no conselho de seus sábios renomados. E em vez de confiar no verdadeiro Deus, o Deus de Israel, os edomitas estavam duplamente enganados. Eles dependiam de seu próprio entendimento humano, acreditavam na lealdade de seus aliados, portanto, Deus iria derrubá-los de seus montes elevados e tirá-los de suas cavernas nas montanhas. Ele iria cobrir Edom de vergonha por causa de seu regozijo arrogante e de sua alegre participação na queda de seu irmão Jacó, a nação de Judá. Obadias falou sobre a proximidade do dia do Senhor, focalizando as trevas e a escuridão da ira de Yahvé. Ele enfatizou os dois lados do dia do Senhor: trazer juízo e retribuição sobre a nação histórica de Edom e sobre Edom, símbolo dos arqui-inimigos de Israel, e ao mesmo tempo trazer salvação e restauração à nação de Israel. Edom é uma entidade histórica cujo povo foi destruído por completo, provavelmente por volta de 70 depois de Cristo. Esta entidade histórica se mescla com Edom, símbolo dos inimigos de Israel, nos últimos dias. O contexto do dia do Senhor contra todas as nações
Em um tema de reconquista, a palavra hebraica, que significa tomar posse, desapossando, é usada 5 vezes, 4 com relação a Israel, Reino do Norte e do Sul, desapossando os habitantes da terra prometida, descrevendo esses inimigos, inclusive Esaú, que os desapossaram. Essa palavra hebraica lembra a conquista de Canaã e é muito usada em Deuteronômio, como nós vemos em Deuteronômio capítulo 1, verso 8 ao 21, referente às instruções de Deus para a conquista da terra prometida. Portanto, assim como em Jeremias capítulo 49, verso 2, a tão esperada reconquista de Amon nos últimos dias, o tema da reconquista aparece quando Israel toma posse da região montanhosa de Edom e do território de outros inimigos. Assim como o livro de Apocalipse, que proclama a queda do Império Romano perseguidor, o livro de Obadias também defende a fé no governo justo de Deus e a esperança do triunfo final de sua justa vontade. Obadias traz uma mensagem pastoral aos corações que sofrem, mostrando que Deus está em seu trono e cuida daqueles que são seus. O texto declara que o livro de Obadias é uma visão profética do Senhor, visão essa que também parece um oráculo de guerra, falando do iminente juízo de Javé contra Edom, como subtipo do oráculo profético contra as nações estrangeiras. Obadias é típico ao anunciar o juízo contra uma potência estrangeira, a fim de trazer livramento a Judá. No entanto, assim como Naum e Jonas, Obadias é atípico ao focalizar o juízo apenas contra uma nação estrangeira, em vez de especificar juízo contra Israel também. Obadias, o livro mais curto do Antigo Testamento, é composto de várias partes. O oráculo de guerra do Senhor anuncia juízo certo contra Edom, por causa de sua presunção arrogante e por enganar a si mesmo. Pensando em estar livre da intervenção divina, em seguida são explicados os outros motivos para o juízo que vem sobre Edom: falta de compromisso com seu irmão, ao se alegrar com o dia de desastre para Judá, e cooperação com os inimigos na destruição de Judá. Por último, o texto do juízo final sobre Edom, representando os inimigos de Israel nos últimos dias, resultaria no livramento de Judá e Israel. Aqui vocês ficaram sabendo um pouco a respeito de Obadias.